Brasilinas e brasilinos, fala meus colegas sobreviventes desse hospício continental chamado Bananil. Tudo bem aí? Olha, puxa a cadeira, se acomoda e prepara o estômago, porque o cardápio político de hoje veio com aquele aroma totoso de desespero purinho, destilado direto dos gabinetes mais atordoados de Brasília. Sabe quando o desespero de um governo é tão pantagruélico, tão monumental, que o sujeito começa a ter alucinações geopolíticas dignas de um delírio febril? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora. Pois é, o nosso gnomo de 9 dedos, o amante definitivo das empreiteiras, o nosso querido Luiz Ignorácio Lula da Silva, está oficialmente vivendo um surto psicótico de proporções bíblicas e enxergando o Trump pulando de paraquedas no meio da selva amazônica. E qual é o motivo desse colapso nervoso coletivo no Palácio do Assalto, digo Planalto? O culpado tem nome, sobrenome, o 01, o próprio poliglota de Jacarepaguá, senador Flávio Bolsonaro. Call to White House and ask him what is this, if it is true or it's false. Meus amigos, o establishment político brasileiro entrou em pane porque o Donald Trump mandou um e-mail. Sim, um e-mail. Não foi uma mensagem de zap, não foi um sinal de fumaça. A Casa Branca deu um pim no computador do Flávio e disse: Hey boy, vem aqui tomar um cafezinho com o Big Boss. É o save the date mais temido da história recente da esquerda sul-americana. Enquanto o atual presidente do Brasil gasta o dinheiro dos seus impostos viajando para dar abraço caloroso em ditador de país que tá com a economia em frangalhos, o Flávio tá com o passaporte carimbado e a maleta pronta para Washington. E a reação do Palácio do Assalto, digo, Planalto? A reação é uma obra-prima da comédia corporativa. Estão todos fingindo uma demência diplomática obesa, mas o cheiro de racha-cueca nos corredores do Itamaraty dá de arder os olhos. Eles soltaram aquela nota protocolar, com aquela voz de assessor que acabou de engolir um sapo. Não, veja bem, o governo brasileiro acompanha as conversas com devidas reservas. Estamos focados estritamente na retomada da agenda comercial com a Casa Branca. Traduzindo o diplomatês para o português claro e escrachado, eles estão se borrando de medo. Estão tendo a síncope atrás de síncope porque sabem o tamanho do estrago e o tamanho do ganho eleitoral que o garoto do chocolate vai ter ao apertar a mão do homem mais poderoso do planeta livre. O Planalto está tenso, a Janja deve estar reorganizando o estoque de calmantes e o Lula já sentiu o baque antes mesmo do avião decolar. Janja, me caguei. De novo? Mas agora vamos falar do conteúdo dessa mala do Flávio. O que é que o nosso intrépido senador vai levar para os Estados Unidos? Será que ele vai levar artesanato nordestino? Caixa de bombom da Copenhagen? Vinho nacional? Não! O Flávio vai levar na mala decretos editados pelo próprio Lula. É o ápice do deboche institucional. Ele está fazendo a curadoria dos piores momentos da caneta do pai dos pobres para apresentar como portfólio do autoritarismo tupiniquim em Washington. A pauta principal são as novas regras e amarras que o governo Lula fixou para as Big Techs no Brasil. Vocês conhecem a esquerda. Eles não aguentam ver uma plataforma digital onde o cidadão comum possa falar que o rei está nu ou que a Janja se veste mal, sem que haja um comitê de censura para carimbar o selo de fake news. O governo avança sobre a internet com a delicadeza de um trator desgovernado num dia de chuva, tentando controlar desde o algoritmo até o pensamento do internauta médio que só quer ver meme de gatinho e reclamar do preço do imposto. Imagina a cena, o xadrez 4D. O Flávio chega no salão oval, abre a maletinha de couro, puxa os papéis timbrados do governo petista e fala pro Trump. Look here, Mr. President. Dá uma olhada no que o painho de 9 dedos está aprontando com o Vale do Silício lá no quintal de baixo. O Trump, que é historicamente um crítico contumaz, feroz e visceral de qualquer regulação estatal sobre plataformas digitais, vai ler aquilo e o estômago dele vai revirar mais do que o estômago de estagiário em dia de auditoria de balanço. O Trump odeia burocrata de esquerda metendo a mão na internet. Esse movimento do Flávio é de uma astúcia cirúrgica. Ao fazer isso, ele se posiciona internacionalmente não como um mero senador do Rio de Janeiro fã de redes sociais,
mas como um autêntico estadista defensor da soberania digital e das liberdades individuais. É um sopro de independência para o brasileiro que já estava começando a achar que o destino inevitável do país era virar uma grande Coreia do Norte, só que com praia, axé e imposto sobre importação de brusqueta de R$50. O contraste é violento. De um lado, o viés ideológico controlador e mofado do petismo. Do outro, a oposição cavando uma trincheira com a maior superpotência do mundo para garantir que a gente possa continuar falando bobagem no X sem ir preso. Mas, se você achou que a conversa ia ficar só no textão de internet e na regulação de rede social, segure o seu coraçãozinho, porque o buraco é muito mais embaixo. A gente vai entrar agora na linha de frente da geopolítica da zoeira e da indignação real. A pauta que o Flávio está levando envolve segurança nacional de verdade, aquela que dá calafrios na espinha da esquerda, a criação de um esforço hemisférico para combater o crime organizado. A meta é simples, direta e desenhada para quem tem neurônios funcionais. Classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas transnacionais. E aqui eu preciso abrir um parêntese e mandar aquele alô todo especial. Oi, Deolane. Oi, Janja. Oi, Lula. Vocês que adoram uma selfie, que adoram uma interação fofa e descontraída com certas lideranças de comunidades, fiquem espertos. Olha o nível em que o Brasil chegou. Hoje em dia, o sujeito cria um perfil de fofoca no Instagram, ganha 3 ou 4 milhões de seguidores falando da vida alheia e da separação de subcelebridade, e na semana seguinte, o Ministério Público descobre que o cara está envolvido até o pescoço lavando dinheiro de facção criminosa. Aí, você tem influenciadora com milhões de seguidores fazendo o papel de intermediária de capital de quadrilha. E onde ela está nas horas vagas? Fazendo pose, tirando foto com um casal presidencial, sorrindo como se fossem todos velhos amigos de faculdade. Não dá mais, né? Isso tem que acabar. O crime organizado no Brasil deixou de ser um problema de polícia de bairro, virou uma pandemia institucional. O dinheiro dos caras é praticamente infinito. Com essa grana, eles corrompem o juiz na comarca, corrompem o deputado na Assembleia, corrompem o fiscal na alfândega, corrompem o mercado e, se a gente bobear, estão patrocinando até a cabine do VAR no campeonato estadual. Eles dominaram a cultura, financiam o discurso público e ditam as regras. E qual é a solução do Flávio junto aos americanos? É usar a capacidade que o Brasil não quer ou não tem coragem de usar. Os americanos têm inteligência de ponta, têm satélite que lê marca de cigarro no chão e têm capacidade militar de verdade, como estão demonstrando ali nas operações no Caribe. A lógica tem que ser a da tolerância zero absoluta. Tem que bombardear mesmo o aparato logístico, tem que afundar o navio do tráfico, tem que passar o rodo na vagabundagem sem pedir licença poética para Comitê de Direitos Humanos de Diretório Acadêmico. Se alguém aqui gosta de encher a boca para defender a democracia, a primeira coisa que deveria defender é o extermínio logístico do crime organizado, porque são eles que estão comprando o Estado por dentro. Simples assim. Mas aí você me pergunta: Luiz, e o que o nosso gnomo de 9 dedos fez quando soube desse plano de segurança? Ah, meus amigos, aí a comédia atingiu o nível profissional. O Stalinácio foi até Aracruz, no Espírito Santo, num evento do setor de cultura. Claro, porque, para falar de abobrinha, ele sempre escolhe uma plateia amiga regada a dinheiro público. E soltou a maior pérola da geopolítica mundial desde a invenção da pólvora. Ele olhou para o microfone, ajeitou a garganta e destilou o seguinte raciocínio de alta octanagem mental. Esse país tem que resolver o seu problema de segurança. Não é possível um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, um país com 8.000 quilômetros de fronteira marítima, um país com a maior floresta tropical do mundo, um país com 12% da água doce do planeta, um país que tem tanto minério de ferro, tanto ouro, tanto minerais críticos, tantas terras raras, que a gente nem sabe o que a gente tem, ficar desguarnecido como está. Qualquer um que quiser invadir aqui, vem e invade. Porque a gente não tem a segurança necessária, porque nunca pensamos nisso. Mas agora,
depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, depois que ele disse que o Canadá é dele, depois que ele disse que o Canal do Panamá é dele, quem é que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Quem é que diz? Então é o seguinte, nós vamos ter que cuidar, nós vamos ter que assumir a responsabilidade de cuidar desse país, porque se a gente não cuidar, daqui a pouco vem um maluco que quer tomar esse país. Gente, para tudo! Pausa dramática para risada coletiva. O cara tá genuinamente achando que o Donald Trump vai acordar numa terça-feira, olhar para o mapa e falar: Quer saber? Cansei de Nova York. Vou mandar os marines invadirem o Amazonas para pegar cupuaçu. O Lula quer posar de defensor das fronteiras e da soberania nacional, mas a piada já vem pronta. Esses dias atrás, o noticiário mostrou que o Brasil não tinha combustível sequer para abastecer os aviões da Força Aérea Brasileira. A nossa gloriosa FAB estava operando no modo reserva da reserva. Se o Trump resolvesse invadir o Brasil, o piloto do nosso caça ia ter que ir no empurrãozinho ou pedir 50 de gasolina aditivada no posto da esquina. O sujeito desestruturou, sucateou e humilhou o orçamento das Forças Armadas durante anos e agora está na televisão fingindo que está preocupado com uma incursão militar do tio Sam. É um doido varrido e mais doido ainda é quem bate palma para uma asneira desse calibre. Alguém precisa avisar para esse boca de caçarola que a Amazônia já foi invadida faz tempo. Só que ele não reclamou. Primeiro, ela foi invadida por centenas de ONGs gringas de esquerda, financiadas pelo George Soros e por fundos europeus, que mandam mais no território do que o próprio governo federal, fiscalizando até o pum que as vacas dos produtores locais soltam. Segundo, a Amazônia foi invadida e dominada pelas facções que o próprio Flávio quer combater. O PCC e o Comando Vermelho usam os rios do norte como se fossem a marginal Tietê deles, transportando o que querem. Mas, dessas duas invasões, o Lula parece não desgostar tanto, né? Não se vê essa indignação toda. E tem mais um detalhe técnico de cortar o coração. O governo atual bateu recordes históricos de queimadas na Amazônia. O fogo está comendo solto. Então, sendo bem realista, se o Trump de fato resolvesse invadir a Amazônia, o máximo que ele ia encontrar por lá seria um monte de cinzas, madeira queimada e um tucano tossindo por causa da fumaça. Essa estratégia do Stalinácio é mais velha do que andar para frente. Quando o apoio popular derrete, quando o preço do arroz sobe, quando a rejeição bate no teto e a picanha virou abóbora, o ditador de bolso aciona o botão do marketing do medo. Você cria um vilão internacional gigantesco, inventa uma ameaça externa apocalíptica e posa de salvador da pátria de barba e paletó. É o truque mais barato da cartilha populista, mas o brasileiro já tomou muita vitamina de cinismo para cair nessa historinha de assombrar criança. O fato inescapável é que a ida do Flávio Bolsonaro à Casa Branca foi um golaço de bicicleta do meio de campo que desestabilizou por completo o emocional do governo. O Nove Dedos sentiu o golpe de uma forma tão profunda que começou a gaguejar nas redes sociais. E, vamos ser honestos aqui, fazendo uma análise fria de bastidores, o 01 estava precisando exatamente desse movimento. A imagem dele sofreu alguns arranhões com os episódios e as fofocas políticas das últimas semanas em Brasília. E qual é o melhor remédio para curar arranhão de política paroquial? É um banho de loja internacional de alta costura. Quando a crise doméstica aperta, você não fica em Brasília batendo boca com um deputado do baixo clero. Você pega o passaporte, embarca para Washington, tira a foto com o líder da direita global e volta com a aura de quem resolve problemas no tabuleiro dos adultos. Esse movimento que eu estou vendo agora é o primeiro passo de uma estratégia que, se a oposição tiver 2 neurônios funcionando em sincronia, deve ser aprofundada ao extremo nos próximos meses. O Flávio não pode parar na Casa Branca. O roteiro está desenhado. Washington, Trump. Buenos Aires, Milei. Santiago, Cast. San Salvador, Bukele. Ele tem que sair de Washington e fazer uma escala em Buenos Aires para almoçar com o Javier Milei, postar foto com a motosserra e mostrar alinhamento econômico. Depois tem que descer para o Chile e fazer palanque com José Antônio Cast, consolidando a força conservadora do Cone Sul.
E o grande finale, o pulo do gato, que é fazer o Ministério da Justiça do Bananil ter um ataque cardíaco ao vivo. Uma visita oficial ao Nayib Bukele em El Salvador. Imagina o Flávio fazendo um tour pelas penitenciárias de segurança máxima do Bukele, anotando no caderninho como é que se faz para trancar 40 mil vagabundos na caixinha sem direito à saidinha de Natal. Isso sim é marketing eleitoral de alta performance. É o que o eleitor médio da direita quer ver. Propostas reais, autoridade e soluções práticas para a maior chaga desse país, que é a criminalidade. Esse mergulho no cenário internacional é o que separa o político de cercadinho, que só sabe fazer vídeo para o TikTok reclamando do imposto, do verdadeiro candidato com musculatura e envergadura presidencial. Mostra que o cara tem interlocução, que tem credibilidade lá fora e que, se a direita voltar ao poder, o Brasil não vai ser um par internacional amigo de ditaduras caribenhas, mas sim um parceiro estratégico das nações ricas e livres. Enquanto Lula continua preso no século passado, discursando para uma plateia mofada de sindicalista pago com pão com mortadela, fantasiando sobre invasões americanas na floresta tropical e teorias da conspiração interplanetárias, a oposição está costurando a diplomacia que realmente interessa para o futuro do país. Assim como Led Zeppelin, Flávio Bolsonaro vai fazer tour nos Estados Unidos para voltar fazendo chover metal pesado na cabeça do Lula. O desespero mudou de lado, meus consagrados. Ele trocou de endereço, pegou as malas e agora está morando oficialmente no Palácio do Planalto, atendendo pelo DDD 61. Fica de olho, mantenha a pipoca no ponto, porque o cerco de Brasília está pegando fogo e o palhaço principal já perdeu o controle do picadeiro. Valeu, até a próxima, fui! A sua companhia.